Estamos de novo no Kingdom Cast. Aqui você sempre vai ter um assunto, um convidado de qualidade. E hoje a gente trouxe um professor especialista em oratória e comunicação. Agora fala pra mim se você não precisa ou nunca precisou melhorar sua oratória e sua comunicação na vida. Pois trouxemos aqui Rony Carvalho, professor especialista em oratória e comunicação. Rony, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por aceitar esse convite para ajudar as pessoas a pensar um pouquinho mais sobre essa habilidade cara e preciosa que é a comunicação. Sim, sim. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, uma satisfação já chegar, sentir essa energia. Falar sobre oratória e comunicação hoje se tornou o meu propósito. Não era algo que eu imaginava. E estar aqui com vocês para compartilhar esse conhecimento, eu tenho a certeza que é uma alegria e uma satisfação. Não era algo que você imaginava. Então, o que te fez se tornar professor especialista em oratória? Essa é uma pergunta que a maioria dos meus alunos fazem. Ah, você sempre quis ser professor de oratória? Não. Não. Eu sempre tive na minha Até porque cabeça... não tinha essa profissão, né? Quando Não o existia. papai e a mamãe perguntavam, o que você quer ser? Eu quero ser professor Professor de de oratória. oratória. Não, ninguém falava isso na Nunca quis isso infância. acontecer. Eu queria ser cantora Cantora? e psicóloga. Mas Já ainda é. bem que eu virei psicóloga, né? Só falta Porque agora dar um pulo e virar cantor. não dá, meu irmão. Você nunca me viu cantando e Uma não aulinha há de de canto. ver. Uma aulinha de Não, canto. não, 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 não. Ajuda, Melhor ajuda. não, melhor não. O que, geralmente pra mim, assim, eu sempre tinha na cabeça que eu queria ser professor ou treinador ou trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Mas não aquela certeza de ser professor de oratória. E eu sempre falo que foi a oratória que me encontrou. Não fui eu que Legal. encontrei ela. Por quê? Eu era um jovem, uma criança extremamente tímida. Eu brincava mais em casa, eu olhava pela janela, via as pessoas brincando, eu queria brincar com aquelas crianças, mas eu tinha medo total da rejeição. De chegar lá e passar por aquele aperto de, Olha, não quero brincar a com terapeuta você. já faria uma pergunta, mas como eu tô aqui só como host desse, Sim. não vou perguntar. Na hora que eu pensei assim, se eu falar isso daí, vai bater o lado dela de terapeuta, Vai. com certeza. Oh, toda a vida. Eu tinha esse medo da rejeição. Só que com muito tempo, aquilo que fica muito preso em você dói. E eu pensei assim, eu quero sair disso. E aí na igreja que eu frequentava com os meus pais, eu costumava observar as pessoas que falavam em público. Os pastores, os anciãos, ou então jovens até da minha idade, que falavam subiam no muito púlpito bem. e falavam. Aí sabe o que eu ficava observando? Puxa, olhava para um lado, para o outro, todo mundo chorando, emocionado, tinha gente que aplaudia. E eu pensei assim, eu quero isso para mim. Eu quero estar ali, falar algo que toca o coração das pessoas e elas se sentirem bem. Nunca foi pensando no meu egoísmo, é sempre querendo entregar algo. E aí eu comecei a estudar a oratória. Ah, você comprou livro, você comprou cursos. Não. Eu pegava um caderninho, criança. Ou às Quantos vezes anos, quando mais eu ou não menos? levava 7, 8 anos. Caracas. Que foi também quando eu comecei a me expor cantando. Eu não sou um super cantor, mas foi como eu comecei. Foi o destravar. O destravar. Aí eu começava a levar um papelzinho e eu via. A pessoa que se apresentava bem, ela dava uma ênfase. Eu não colocava ênfase porque eu não sabia esse nome. Eu colocava assim, ela deu um destaque diferente na voz. Quando ela falou a palavra X, ela fez assim com a mão. Aí eu anotava, ou quando não levava um caderninho, eu ficava observando o tempo inteiro os gestos e principalmente a voz. Aí eu chegava em casa e replicava no espelho. Que legal. Mas só com 10 anos foi que eu aceitei mesmo falar em público na igreja. Eu fiz uma primeira pregação para jovens, foi um desastre. Eu planejei tudo que eu queria e não saiu tudo nada. errado. Tudo errado. Mas é o aprendizado. E aí, com o tempo, eu fui gostando daquilo. Comecei a estudar muito mais. Trabalhei bastante com vendas, que me destravou muito também. E como eu te disse, eu não tinha certeza de ser um professor de oratória, mas eu queria ensinar pessoas. E aí eu fiz as minhas formações e depois de um tempo trabalhando em uma escola de desenvolvimento humano, eles viram as minhas formações e falaram assim, Rony, você quer uma oportunidade? Que legal. Eu, professor de oratória? Nunca pensei, mas bora lá. Porque eu queria pra mim. Eu queria oratória pra mim. Não era Não pra como uma ensinar. profissão, não como algo que... Não. Eu queria pra mim. Eu queria me destravar. Por isso que eu falo, oratória pra mim é libertação. Pra mim é um poder. Certo. Porque eu era uma pessoa extremamente travada, tímida, que não sabia me expressar, e a oratória foi lá e me resgatou. Resgatou o Rony.
Só que eu lembro, recentemente eu vi um podcast do Thiago Brunet, não sei se você já ouviu falar dele. Ele Já fala fui numa assim, palestra dele. algumas dores que você tem, elas estão relacionadas ao teu propósito de servir pessoas. E essa era a minha dor. Então, hoje, eu recebi oportunidade, mas claro, teve o preparo, eu tive estudo, eu tinha práticas, e aí me chamaram. Não foi assim, vamos ver, tá sem ninguém aqui, Rony, Severino. Não foi assim. Eles viram toda a minha formação e a minha prática. E eu gostei. E aí, Na primeira você já aula, tava, me apaixonei. com 8 anos você já estava vendo esse movimento, com 10 você fez a sua primeira aparição em público. Aparição em público. Quando eles te convidaram para dar aula, você estava com quantos anos? Quando já foi com, deixa eu ver aqui, acredito que eu já tava com uns 20 anos, 23 anos por aí. Porque eu fiquei muito jovem, tempo... né? Porque um cara de 23 anos ainda tá... Eu trabalhei muito com venda. Aí eu fiz 23 ou 24 anos. E aí foi que eu comecei. A minha primeira aula eu tava muito nervoso. Nossa, aquele frio na barriga. As pessoas acham que falar em público, aprender técnica de oratória vai eliminar o frio na barriga. Não elimina, gente. O medo faz parte. A questão é como é que você pega esse medo e vai mesmo assim. Doma ele, né? Doma ele. Tem gente que fala, Rony, eu vou fazer um curso de oratória com você. Eu quero dominar o medo. Cai fora, que não é aqui. Não temos, Senhor. Não, na verdade é eliminar, né? Você consegue domar. Eliminar não. Porque faz porque é uma parte. emoção. E emoções você não controla. Isso. Aliás, você não impede que elas apareçam. Você controla depois que elas aparecem. E aí, isso que você tá falando, né, do frio na barriga, é quando ela vem pro corpo. Porque ela já apareceu há muito tempo. Sim. Quando vem o frio na barriga, essa emoção já povoou seu cérebro inteiro, já liberou um monte de hormônio. Certeza. E você tá ali sentindo, né? Que é o tal do sentir. Então, o sentir, quando ele vem pro corpo, essa emoção já aconteceu há muito tempo, já tem muito medo. E aí você sente. Aí, na hora que a gente sente, ele é o pavio, ele é a oportunidade de falar, opa, tô sentindo. Esse frio na barriga aqui é alguma coisa. Eu tô com medo. Medo de quê? Medo das pessoas falarem o quê? Medo de quem me julgar. Sim. Aí eu vou te interromper, eu vou contar um negócio muito legal. Fala. Que eu faço com as minhas mentoradas, né? Normalmente elas chegam assim muito travadas com o Instagram, com aparecer e tal. E eu sempre faço essa pergunta, é batata. Eu falo assim, mas você tá com medo de quem te julgar? Porque esse julgamento tem um nome. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem um endereço. Pode me falar. Aí normalmente elas falam. Só que normalmente é o pai, a mãe, algum parente, alguma coisa assim. Aí essa virou pra mim e falou assim, ela é minha colega psicóloga também. Se ela ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela. Então não vamos citar nomes. Aí ela virou pra mim e falou assim, Rony, tem 3 colegas, Kelly, que elas passam o dia olhando os Instagrams de outras psicólogas, de outros colegas, e elas ficam julgando entre elas. E eu vou ser a próxima. Falei, então nós vamos fazer um combinar. Olha pra você ver como é que doma o medo. Ela não tava postando, ela não tava se expondo por medo do julgamento das colegas. Falei, então você vai fazer seu texto, vai fazer seu post e você vai mandar para elas. Amiga, posta e manda para elas. Não espera ela printar, não. Você vai mandar para... Amiga, olha o que eu fiz. Eu sei que você tem aí um crivo, você tem um olhar. Olha aí para eu já não errar no próximo. Cara, parecia que eu tinha tirado um elefante das costas dela. Porque quando você identifica o agente do medo, quem é? Quem era a pessoa que você tinha medo a menininha que você gostava, a mocinha que você tava paquerando? É porque a pessoa ela já veio de um ambiente julgador. Exatamente. Então ela tem uma referência ruim. Tem esse lado e tem um ponto também, eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula. O medo de falar em público. Ele não é medo de falar, é medo de falhar. Isso. Quando eu tenho medo de falhar, por quê? Porque a minha imagem está em jogo. E se eu falo uma palavra errada? E se eu falo algo que parece bobeira? E se eu esquecer? As pessoas vão começar a rir de mim. Eu vou perder oportunidades. Talvez as pessoas vão tirar chacota no trabalho. É só o que pensa, mas aí é todo pensamento catastrófico. Aí quando a pessoa fala como vencer o medo de falar em público, eu digo, olha, você tem medo de falhar. E tem essa tendência de vir já de um ambiente julgador, mas tem algo que eu considero ser na maioria dos casos. Você não tem medo do que os outros vão falar de você.
Você tem medo de elas confirmarem o que você já pensa sobre você. Você já se julga. E se a gente fizer um exercício de pensar, cara, o que elas falam é verdade, que é o que eu falei, elas vão julgar. Seu primeiro post não tá bom. Manda logo pra essa amiga que você já tem medo de julgar e fala pra ela fazer o julgamento e o próximo você faz com base no julgamento dela. Sim, que você não tá com medo, não é com ela. Não tem um nome, um endereço, um CPF, esse ser do qual você tem tanto medo. Manda logo pra ela. Pronto, acabou. E a maioria das... Eu falo por mim mesmo. Porque eu tinha medo de falar em público. Eu ficava assim, eu tenho medo de não ser interessante, eu tenho medo de falar e as pessoas começarem a bocejar e não prestar atenção no que eu estou falando. Olha o auto-julgamento. Aí o que vai acontecer? Eu me julgo tanto que se eu vou lá pra... Ou não vou, ou quando eu vou, eu tento de alguma forma, o cérebro tenta validar aquela minha informação no olhar de alguém. Imagina que eu estou falando e eu tenho o julgamento de que as pessoas não vão gostar da minha apresentação. O que vai acontecer? Eu tô aqui apresentando, tá indo tudo bem, toda a informação está indo bem. De repente uma pessoa faz um gesto negativo. E aí eu desmorono. Porque o meu cérebro já buscou aconteceu com você? Dentro do... Já, demais. Tudo isso que você ensina já aconteceu Já com aconteceu você. comigo. Isso que eu achei sensacional na questão do propósito, da sua dor, você ajudar outras pessoas, porque eu já desmoronei por um olhar de uma pessoa. Mas, estudando mais sobre oratória, e principalmente mentalidade ligada à oratória, eu percebi que a maior parte do julgamento que a gente tem medo só está na nossa cabeça. E às vezes uma negativa de alguém nem sempre é com você. Mas aqui já vai uma outra regra de oratória. Essa regra é para o universo inteiro e para a vida. Você não tem que estudar oratória para agradar todos do ambiente. Um bom orador, ele se esforça para alcançar a maioria, Kelly. É a maioria. Não vai ser todo mundo. E aí eu criei uma regrinha pra mim, que é a regra dos 10%. Quando eu chego no ambiente, eu dou o direito de 10% das pessoas me olharem com cara de bunda. Adorei. Eu dou o direito de 10% das pessoas me olharem de qualquer jeito, fazer negativa, talvez ela não esteja num dia bom. Mas mesmo dentro desses 10%, eu começo a fazer o que você orienta, que é começar a refletir sobre esse meu pensamento. Dentro desses 10%, o problema não é nem comigo. O problema é com ela. O problema é com a situação que ela está passando. Aí o que aconteceu uma vez? Eu vou contar isso aqui pra você. Eu estava dando... Foi a minha primeira turma que eu estava dando aula. Mas ali foi por volta de uma segunda ou terceira aula. Eu entrei... Era as minhas primeiras aulas. Um professor tinha saído. Ele era super querido pela turma. E eu entrei no meio da turma. Aí imagina a minha situação. Sou novo, tô começando a ensinar agora. E aí um professor super querido saiu. Perfeito. Eu comecei a dar aula, já esses julgamentos. Lá no fundo da sala de aula tinha uma aluna que ela tava assim. Me olhava de cima a baixo. Cara amarrada, fechada. Aí eu olhava pro chão. Eu já tinha o domínio das técnicas quando comecei a dar aula. Regra dos 10%. Foi por isso que eles te convidaram, né? Você já dominava. Já dominava. Regra dos 10%. Deixa lá. O problema é dela. Se ela não gostou de mim, o problema é dela. Eu vou entregar o meu máximo hoje aqui, porque eu preciso permanecer. Eu gostei disso. Quando foi no intervalo, eu não me segurei. Eu cheguei perto dela e falei, fulana, você não gostou da minha aula? Tem algo que eu falei que te incomodou? E ela, não, professor, sua aula tá sensacional, maravilhosa, gostei demais. Tem até uma situação que eu quero marcar uma mentoria com o senhor, porque as pessoas falam que eu tenho um problema de não controlar as minhas expressões. E isso é desde a infância. Eu estou atenta, gostando, e as minhas expressões são muito negativas. Olha, precisa de terapia, né? Terapia. Imagina se eu tivesse carregado aquilo pra mim. O problema é comigo, a minha aula é uma porcaria. Eu ia desmoronar e realmente de alguma forma ia validar, porque eu não ia conseguir prestar atenção no conteúdo que eu tinha que passar. Então, siga a regra dos 10%. 10% tem o direito. Tem gente que tá lá ouvindo sua palestra, sua aula, ela brigou com alguém. Ela brigou com o marido. A vida tá acontecendo pra todo mundo, né? Tá acontecendo pra todo mundo. Só que qual é a nossa tendência? Prestar mais atenção no negativo. Isso é normal. Eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi uma vez um artista me dizendo... tem um livro chamado Cérebro de Buda. De Buda? Cérebro do Buda. E ele fala o seguinte, ele fala que...
Primeiro que ele é escrito por um psicólogo e um neurocientista. Legal. A primeira parte toda é o psicólogo e o psicólogo que fala, e depois, a segunda parte, eles vão falar de o cérebro de Buda, o caminho para a felicidade. Então, na terceira parte que eles vão falar dessa coisa do caminho para a felicidade, né? Como usar esse cérebro para ser efetivamente feliz. Perfeito. Nessa primeira parte, que é bem neurocientífica, bem biologista mesmo, ele fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele é como velcro para coisas ruins e como teflon para coisas boas. Então, por uma necessidade adaptativa, nós precisamos nos lembrar daquilo que nos feriu para nos protegermos para uma próxima situação. Por exemplo, você já tomou um suco de laranja com uma única laranja estragada? Já. Às vezes não era o suco todo, tinha uma lá, estragou o suco inteiro. Quanto tempo depois você demorou para tomar outro suco de laranja? Sem cheirar, sem ficar atento se não tinha uma laranja estragada. Mesma coisa no tomate. Você vai comer uma salada, tem um diabo de um tomate estragado lá. Você passa tempos sem comer um tomate de novo. Porque o cérebro, hoje, a gente sabe que a gente tem geladeira em casa, que a gente não precisa sair para caçar, não precisa ir para a selva. Sim. Mas, lá nos primórdios, e a gente se engana quando a gente pensa, mas a gente evoluiu muito. O cérebro não. Continua O cérebro é uma máquina tal qual. A única parte que desenvolveu, digamos, dessa época, ela desenvolveu um pouco o córtex pré-frontal. E aí, o pré-frontal faz a análise. Só que até chegar na análise, você já sentiu o cheiro, você já comeu e você já morreu. Sim. Então, não dava tempo de analisar. Então, essa emoção primitiva do medo, ela era necessária para a sobrevivência da espécie humana. Então, todas as vezes que você se depara com algo negativo, o cérebro tende a pegar aquilo e guardar como uma informação muito valiosa para te proteger em situações futuras. Só que as situações boas, ela te ameaçam que o cérebro tá cagando pro que é bom. Então, se você pegar, por exemplo, no dia de hoje, você está assistindo esse vídeo aí hoje, o dia inteiro pode ter acontecido 2 ou 3 coisas ruins. E você passou o dia inteiro dizendo que o dia foi uma bosta. Só que só aconteceram 2 coisas ruins. A grandíssima maioria das coisas que acontecem são boas. A grandíssima coisa a nossa vida, tudo que acontece é muito bom. Só que o que acontece? A gente se prende naquilo que é ruim, se apega a isso para se proteger. Só que pode ser que aquilo nunca mais aconteça. Pode ser que nunca mais venha uma laranja estragada no seu suco. Isso é incrível porque tem tudo a ver com essa questão de falar em público. Sim. Porque você falando aí, essas poucas situações negativas é o que acontece quando você sobe para falar em público, vai fazer a reunião. Esse cérebro primitivo, ele quer muito mais se proteger, ele quer muito mais se defender. Então, o que você vai prestar atenção? É muito mais nas expressões negativas do público ou nas expressões positivas? É na negativa. Sim. E é por isso que eu falo, imagina da regrinha dos 10%. 90% tá gostando, está amando o que você está dizendo, mas você presta atenção aonde? E você desaba por causa dos 10%. Dos poucos. É esse o cuidado que a gente tem que tomar. E aí vem o sequestro emocional, o sequestro da amígdala, que é quando aquele lado emocional vai e sequestra toda a sua razão. E o seu conteúdo está onde? No lado racional, onde você estruturou a sua argumentação. É por isso até que o pessoal fala muito assim, como lidar com o branco? Você tem que se preparar antes, cuidar das suas emoções antes, porque esse branco não é falta de informação, Sim. É excesso de informação. Aí o aluno fica assim, não é possível, porque eu esqueci. Como é que é excesso de informação? Excesso de informação errada. Porque você não estudou seu conteúdo? Estudei. Você não organizou? Organizei tudo, tava ali, mas quando eu subi para falar, acabou. É porque antes de você falar, a sua concentração não está na entrega do conteúdo. Ela está no medo do julgamento das pessoas e se você vai entregar bem. Entendi. E aí sequestra a razão, sequestra o lado ali. Quando você está lá em cima, você está pensando mais no conteúdo ou na fulana que está aqui embaixo? Nossa, se eu falar qualquer coisa, ela vai me julgar. Então, aí você já entra falando, ela vai julgar. Pronto. Vai julgar. Sim. As pessoas estão julgando. O tempo todo. Seja positivo ou negativo, as pessoas estão julgando o tempo todo. Uhum. Fim, já sobe lá no palco falando, vai todo mundo me julgar mesmo. É isso aí. Muda tudo.
Isso que você tá falando, eu já ouvi uma vez, que é joga teu ego lá embaixo. Agora, pensando nisso, né? Pensando nessa estratégia, quais são os elementos essenciais, Rony, para uma boa oratória? Eu gosto de trabalhar, há muito tempo já estudando essa área, eu mapeei aquilo que é o fundamento de um bom orador. E ele passa por mente, corpo, voz e conteúdo. Mente, como você se enxerga? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua apresentação, sobre sua voz, sobre o seu corpo? Porque a forma como você se comunica internamente, ela é expressa. Você vai expressar isso pelo seu corpo e pela sua voz. Se eu sinto que não sou capaz, o que vai acontecer? A voz fica para dentro, você fica totalmente reprimido, e aí você não consegue se comunicar, porque, eu não quero que as pessoas me julguem. A mente, cuide da sua mente. Cuidou da mente? Mente e o corpo. Você precisa cuidar da sua linguagem corporal. Porque se eu estiver falando pra você Você viu que aqui minha linguagem corporal mudou quando você começou a falar da técnica, né? Já cheguei até mais perto, você viu, né, Letícia? Isso aí. Já me apoiei na mesa pra poder entender melhor. Isso. Porque, se eu falo pra você, olha, eu sou professor de oratória, comunicação, eu vou ensinar aqui pra vocês algo que pode ajudar vocês. Voz pra dentro, corpo fechado. Por mais que dentro do meu coração a mensagem seja positiva, você vai observar muito mais no meu corpo. Por quê? A influência da comunicação não verbal, ela é 93%. Caramba. Sendo que 55% é só o teu corpo. Olha uma mania que o brasileiro tem muito, por exemplo, essa dificuldade de alinhar corpo e voz. Já viu que a maioria dos brasileiros falam algo positivo com a cabeça em negativo? Nossa, é maravilhoso estar aqui. Nossa, como é bom. Vou começar a prestar mais atenção nisso, informação- Letícia. Você me corrige quando eu estiver falando. Nossa, que maravilhoso! Sim, mas sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas falam assim, o corpo ele sempre diz a verdade. Cuidado com essas informações. Por quê? Esse mexer, balançar a cabeça em negativo, ele é apenas uma cópia. Nós temos o neurônio espelho. Sim. Então, se você viu o tempo inteiro as pessoas no social falando, nossa, é maravilhoso estar aqui, como é bom, você liga isso a uma expressividade positiva, por mais que a cabeça esteja dizendo não. E aí você vai replicar. Então, o que você precisa observar? Quais são os gestos que não estão congruentes com a sua fala? Porque, às vezes, você que é líder vai se comunicar com o seu liderado. Você que é um palestrante, fala uma informação positiva, mas chega lá no final e seu feedback é negativo, observa o corpo. Provavelmente o corpo ele está contradizendo a sua informação. E nessa guerra, por mais que tentem falar de qualquer forma... O subliminar sempre vai ganhar. Nessa guerra o corpo ganha. Tem até uma pesquisa, o que todo o corpo fala. O especialista lá falou que uma vez ele descobriu, o especialista do FBI, ele descobriu a mentira de um rapaz que cometeu um crime, porque milimetricamente ele foi falar que dobrou para a esquerda e a mão indicou aqui para a direita. Brevemente. Não, é porque naquele dia do crime eu dobrei para a rua que estava à esquerda. Oh. O especialista observou esse micro Eu detalhe. li esse livro, como é que é o nome do livro? Não sei o que, do FBI. Manual de Persuasão do FBI. Tem esse também. E aí ele observou aquilo, pressionou mais com outras perguntas estratégicas e descobriu que realmente ele era o criminoso. Por quê? Tem momentos que realmente seu corpo não mente, então você precisa cuidar. Que aí já foi, mente o corpo, expressões. Observa aí, como estão suas expressões? A minha ela... Não vou fazer botox, irmã, por favor, não mexe na minha sobrancelha, porque ela tem vida própria. Tem vida. Ela conversa com as pessoas. Mas e meus pacientes, eles ficam esperando. Só pela levantada de sobrancelha, eu já sei qual é o tamanho do esporro que eu vou tomar. Sim, ela conta, ela fala. Inclusive uma orientação. A minha sobrancelha fala. Se você quiser demonstrar realmente felicidade genuína quando alguém chega, é arquear levemente a sobrancelha. Eu cumprimento você assim, oi, tudo bem? Bem-vinda, Kelly. Neutro. Agora se eu faço assim, oi, Kelly, tudo bem? Prazer. Claro, tem o tom de voz também. Mas arquear levemente a sobrancelha mostra. Você consegue arquear sem alterar o tom de voz? Tipo, eu já tô bem no automático por treinar treinado, bastante. né? Mas você consegue, às vezes assim, oi, tudo bem?
Aí o que vai haver? Incongruência de Entre voz. a fala Isso. isto, E aí a por isso que entonação. você precisa cuidar. Porque o pessoal fala assim, mas já que importa é o corpo, eu vou fazer um sorrisão e te xingar que vai funcionar. Ai, você é tão abestado. E funciona, a pessoa recebe muito melhor o xingamento. Aí a pessoa fica assim, tá, mas peraí, é um hater ou é um amigo? O que ela tá pensando? Por Mas quê? eu vou te Vai ter uma falar, funciona. incongruência. Funciona. Sim. Porque o você corpo- recebe muito melhor o xingamento se a pessoa te falar rindo. É porque o corpo pesa bastante. Então, gestos, uma coisa que você tem que evitar muito. Você fica escondendo as mãos. Evita esconder suas mãos. Dentro da linguagem corporal, as mãos, Eu tenho que elas esconder têm... mesmo, senão ela sai flutuando aqui, ó. Tem Você que tá me tomar esse ensinando os cuidado. trem que eu tenho que aprender aqui, ó, pra fazer o podcast. Mas as mãos, elas são fundamentais para transmitir confiabilidade, segurança. Eu não estou aqui para te atacar. Então, quando você vai falar em público, ou até gravar uma live mesmo aqui, o podcast, eu sempre faço questão de lembrar de mostrar essas mãos. E principalmente a palma da mão. Ela é chamada na linguagem corporal de gesto do pedinte. Você não vê um pedinte fazendo assim, me dá um dinheiro aí? Não, isso daqui eu tô começando a te ameaçar. Me dá um dinheiro? É chamado de gesto do pedinte, porque eu não quero te atacar. Eu estou aqui para contribuir com você. E quando você serve algo, geralmente é assim. Entendi. Então procura mostrar mais as mãos, gesticular. Mostra aqui, Lelê. Mostre Aqui, mais ó. essas mãos. Aqui, estamos mostrando as palmas das Isso. mãos, hein, gente? Porque quando a pessoa ela vê uma apresentação sua, os olhos eles vão captar principalmente rosto, expressões e mãos. Entendi. Você mostrar mais essas suas mãos. E o contato visual busca muito aqui a boca, as expressões. E essas micro pequenas Porque eu fui lá assistir Light to Me, porque eu não sou obrigada, né? Eu tive uma oportunidade de falar com um cara aqui de Brasília, não sei se você conhece. Sérgio Caldeira, Sérgio Cabral. Alguma coisa com C, não vou lembrar especificamente agora. O Sérgio, ele é doutor em microexpressões. E ele estudou com o cara que desenvolveu as microexpressões nos Estados Unidos. O Paul Ekman, né? Ele estudou com o Paul Ekman, exatamente. E o Sérgio, ele é um dos proeminentes em microexpressões aqui. Eu tive a oportunidade de ter algumas reuniões com ele para um projeto bem antigo. Cara, é sinistro. Isso conta. Conta demais. Ele conta que ele era do exército, ele era da inteligência do exército. Ele falou, não quero mais ser militar, não. Aí ele estudou e ele virou... tem uma profissão na Câmara dos Deputados que são os caras que escrevem as leis para os deputados, agente legislativo, alguma coisa assim. E ele participou de muitas comissões na Câmara para identificar exatamente essas microexpressões, esses gestos, como que aquele deputado estava contando aquela história nas CPIs. Cara, um trabalho fantástico. Depois você pesquisa ele. Essas pessoas têm que ser ultra especialistas. Por isso até que tem que tomar cuidado com quem anda falando sobre linguagem corporal. Porque a pessoa diz, isso aqui é mentira, isso aqui não é. Dentro da linguagem corporal, assim como no idioma. No idioma, o português, você pega uma palavra isolada, você joga ela dentro de um texto. Ela vira um outro contexto. Ela cria, né, um ela contexto. cria. Na linguagem corporal também. Eu tô falando aqui com você, rapidamente cocei a mão. O Rony tá mentindo aí. Nem sempre. Talvez é caspa, talvez é piolho, só coçou. A pessoa tem que tomar cuidado. Agora, quando existe um padrão, vários comportamentos juntos, é igual aquela palavrinha. Ela entrou dentro de um texto. Aí existe uma tendência de a pessoa estar mentindo ou não. Mas só tem que tomar esse cuidado com um gesto isolado. Por quê? Você tem que pegar um gesto e um conjunto. Quem é a pessoa? Qual é o ambiente? Porque se for um ambiente hostil, a pessoa pode falar a verdade e pelo nervosismo, o corpo dela transmitir que ela está mentindo. Mas ela está falando a verdade. Então tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. E aí você partiu da mente, corpo. Cuida aí. Gestos, expressões, posicionamento, sua postura. A voz. Esse é um pilar fundamental na oratória. Recentemente eu li um livro, foi Escute, do Dale Carnegie. E ele fala que as palavras, elas sozinhas não têm nenhum poder. Elas só são palavras soltas. Quem dá esse poder é o contexto e a sua voz. Vamos lá. É meio-dia agora. Digamos que foi... Que horas são agora?
15h46. 15h46, ok. Você vai almoçar agora. Aí eu falo no tom de voz. Você vai almoçar agora? Isso pode te irritar. Pô, sim, eu vou almoçar agora, e daí qual é o problema? Ou se eu pergunto nesse tom, amor, você já almoçou? A minha voz, ela está dando um contexto diferente. Amor, você já almoçou? Amor, você já almoçou? A palavra, ela é neutra, mas o seu tom de voz vai ditar aquela conversa. Se você vai irritar outra pessoa, se você vai mostrar que realmente está preocupada com ela. Então precisa cuidar da voz. E o último, conteúdo. Não adianta nada, eu sempre falo, desinibido sem conteúdo não gera credibilidade. Ah, aprendi técnicas de me portar, eu já sou totalmente desinibido. Aí chega lá, a pessoa não fala coisa com coisa, Kelly. Você não sabe o que ela começou, o que esse sujeito tá falando. E eu sempre digo que a persuasão, ela está na organização de ideia, na estrutura do seu argumento. Se você não sabe minimamente por que vai começar aquela conversa, quais tópicos, conteúdos que você vai colocar ali e como você deseja finalizar essa conversa com a pessoa, se você não tem esses 3 pontos aqui, você dificilmente vai se comunicar bem. Mente, corpo, voz, conteúdo. Alinhou esses 4, tudo vai passar por aí, a sua oratória. Tudo vai passar por como você se vê, a sua mentalidade, como você usa a voz, quais são os gestos, eles são congruentes ou não com a sua informação. E o conteúdo, o que você tem para me passar? Se você não domina aquilo que diz, você cai em descrédito. Por mais que seja um desinibido, vai ser só um desinibido tonto, que vai passar vergonha. Eu já vi muita gente assim, não preciso desse teu curso de oratória não, Rony, porque eu já sou totalmente extrovertido. Aí a pessoa quando chega para falar, meu Deus, além de ficar falando 1 hora, não tem início, meio, nem fim. Começa falando de feijão, termina falando de paraquedas. Se você parar pra pensar, até um humorista, ele precisa ter um roteiro. Pensando nisso, quais as técnicas, assim, bem básico, de técnica, né? A gente já sabe disso, do corpo, da mente, o corpo, as expressões e o conteúdo. É isso? É isso aí. Com base nisso, o que você pode ensinar? Claro, a gente está aqui num bate-papo rápido, não é a sua imersão, não é o seu curso, mas o que você pode passar de técnica? Assim, vou apresentar o trabalho na escola amanhã, vou apresentar um formulário para o meu chefe, vou conversar com a minha equipe. O que de rápido, assim, você pode ensinar pra gente? Eu sempre falo o arroz com feijão de uma boa apresentação. Se você fizer esse arroz com feijão, já está acima da média do Brasil. Certo. MAC, M-A-C, não é o McDonald's. É mãos acima da cintura. Lembra que eu falei que as mãos têm que ser à mostra? Sim. Elas têm que ficar aqui. Então, bota ela acima da linha da cintura e gesticule dentro de uma caixa que a gente fala que é uma caixa imaginária. Caixa de energia, que vai aqui abaixo da linha do queixo e acima da linha da cintura. Se você gesticular aqui... Mas aqui na altura aqui, também tem onde ela pode expandir. O que você tem que tomar cuidado? É uma dica que eu dou. Se o ambiente é mais formal, procure gestos mais dentro da caixa. Certo. Porque um ambiente muito formal, se você demonstra muitas emoções, a pessoa não te compra. Agora, se é um ambiente mais motivacional, as pessoas estão ali com aquela energia para cima, pode expandir. Não tem problema algum. Evitando apenas esse gesto passar na frente do rosto. Porque os olhos vão captar mãos e expressões. Certo. Contato visual. Isso é básico. Tem gente que vai fazer uma apresentação em público e fica olhando para baixo, para cima, para os lados. Ou olha muito rápido para um, para outro. E ela não gera conexão. O contato visual é um dos pontos mais importantes para gerar conexão com o público. Aí eu até falo, tem gente que vai apresentar e entra no modo filósofo. Que ele fala só pra ele, se compreende. Hoje eu vou falar pra vocês sobre tal coisa. Tá falando só pra ele. Tá falando só pra ele. Então, contato visual, essas mãos acima da linha da cintura e postura. O que você precisa cuidar? Evita jogar muito esse peso do seu corpo apenas em uma perna. Geralmente uma pessoa muito nervosa, ela fica tentando trocar o peso do corpo porque ela não quer mostrar que as pernas estão ali tremendo. Mas você corre o risco de cair e também quando você apresenta jogando o peso do corpo apenas em uma perna, isso mostra uma postura de desleixo. Então faz a postura em A. O que é a postura em A? Você distribui o peso do corpo nas 2 pernas e abre levemente a perna. Pode ser uma distância de 1 palmo ou então a linha com o ombro. Assim você demonstra muito mais segurança. Imagina,
Se você tivesse apoiado em uma só perna, eu te dou um empurrão. A tendência de você cair é alta, porque o corpo não está equilibrado. Agora, quando você distribui nas duas pernas, eu te empurro, mas você Até a fica Letícia ali. distribuiu ali, ó. Ó. Vi a Letícia distribuindo ali o peso para as duas Isso aí. pernas. Isso, então sempre quando eu vou apresentar Letícia tá ali aprendendo. arroz com feijão, já faz isso. Vai fazer uma apresentação essa semana, ó. Ombros para trás, coluna ereta. O queixo na linha do horizonte. Nem muito pra cima, nem muito o que pra se eu baixo. falo assim pra você agora? Desse jeito. Arrogância. Se eu falo assim dessa forma agora. Abestalhado. Abestalhado, submisso. Mais técnico, submisso. Legal, legal. Abestalhado é muito Então, mais legal. Aí você distribui o peso do corpo, já alinha, mantém aqui, e enquanto for falando com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Mas isso é uma dificuldade que eu tenho. Não consigo olhar nos olhos. Tenta olhar pelo menos aqui, no meio. Se você a uma certa distância ficar olhando, eu não percebo que você está olhando pra cá. Eu juro que você está olhando pro meu olho. Eu não consigo não olhar no olho. É porque já é o costume, você já está adaptada. Mas quem tem muito medo de olhar nos olhos... Às vezes eu olha percebo aqui. quando eu tô nervosa, eu começo a olhar pra boca da pessoa. A pessoa percebe? Se for um olhar muito fixo, sim. Eu sei que eu tô vendo a tua boca, mas eu tô olhando aqui de maneira geral. Dá pra perceber que eu tô olhando pra tua boca, por exemplo? Você Ufa. já tem uma técnica bem avançada aí. Sim, mas essa questão de olhar para a boca é um padrão normal. Dentro da linguagem corporal, a nossa tendência é olhar para a boca. Porque é ela que está expressando. Né? Isso, está expressando. E aí já vai até uma dica também. Fluência, gente. Uma fala fluida, ela te traz mais influência. Se eu fico falando, tropeçando as palavras, engolindo sílabas... Isso gera um ruído na comunicação que a pessoa não te compreende. Você não se torna persuasivo. Então, o que eu faço, professor? Abra mais a boca. Abra levemente a boca, pronuncie mais as vogais, principalmente, para que você seja visto como uma autoridade. Quando você abre levemente a boca e articula melhor a fala, as pessoas te veem como mais intelectual, interessante e inteligente. É diferente de ficar falando agora aqui assim, eu tô fechando muito a boca, eu quase não falo, eu vou acelerando e do jeito que tá o pensamento eu vou tentando falar. A pessoa não te compra. Agora, abro levemente a boca, gesticulo mais, articulo as palavras, parece até que eu já li uns 30 livros antes de vir pra cá. Duvido que você não tenha lido. Porque tem essa imagem que você passa. E aí, toma esse cuidado. Essas são as técnicas, mas aí a gente tem uma coisa que a gente sabe que as pessoas têm. Por exemplo, eu tenho um sócio, não o sócio que você conheceu hoje, mas eu tenho um sócio de uma outra empresa. Ele me estressa. Com tanto de né, que tudo né. Como é que é esse rolê aí dos vícios de linguagem? Vícios de linguagem são ruídos que prejudicam a sua comunicação. Prejudica demais. Meu Deus do céu. Quebra a sua autoridade. E geralmente a pessoa usa vícios de linguagem porque ela tem medo do silêncio. E na verdade o silêncio ele é essencial para transmitir clareza. As pessoas te verem como uma pessoa que é controlada nas suas emoções. O vício de linguagem é né, tipo, né. Já infartei 5 vezes dentro de mim. Não que eu não fale, Sim. não que eu não faça, mas como me irrita. Meu Deus do céu. Eu sempre falo, quer dizer que eu tenho que eliminar de uma vez, total? Não, o problema é o excesso. Repete demais. Se eu falo pra você, olha, essa cortina aqui é preta, né? Ai, Rony, a não ser que você seja daltônico, ela é preta. E o né é aquele não é. Quando eu não tenho muita segurança do que eu falo, eu utilizo o né porque eu quero a validação do outro. Entendi. Então, como é que eu substituo esses vícios de linguagem? Primeiro, você tem que se gravar ou então pedir pra alguém observar e anotar. Ó, enquanto eu vou falar, anota aí pra mim. O que eu utilizei? Quantos né? Quantos nés, ou se é. Porque o primeiro passo é identificar. Eu preciso identificar qual é o meu vício. Certo. Se é e né. Identifiquei, aí eu vou para a próxima etapa. Tudo aquilo que você utiliza o vício de linguagem para preencher esse silêncio, você vai fazer a pausa estratégica. Eu vou dar um exemplo prático agora. Ó. Vamos lá. Kelly, a comunicação, né? Ela é fundamental para todo profissional, né? Você precisa estudar oratória todo dia. Isso daqui eu utilizei né. Eu vou passar a mesma informação, mas fazendo pausas. Kelly,
Você precisa estudar oratória e comunicação. Ela é fundamental para todo profissional. Mudou? Ufa! Mudou, Lelê? Bem mais legal, né? Muda bastante, muda bastante. Ah, mas eu utilizei um né aqui e outro ali. Não tem problema. É só o excesso. Então você vai identificar e depois substituir por pausa. Não tenha medo do silêncio. O silêncio, a pausa, ela serve para quê? Dar tempo para o outro pensar, organizar a informação que você está passando para ela. Passa essa sensação de segurança. Nossa, ele controla aquilo que está falando. E aí você joga mesmo esse espaço, e também a pausa ela serve como um drama. Gosto. Tanto que ela é chamada de pausa dramática. Adoro uma pausa dramática. Uma vez, eu estava andando no carro e não tinha mais freio. E aquela situação, ó a pausa que eu fiz. Eu já fiquei esperando. Qual acidente que você sofreu? E você já observou, eu sou professor. Na escola, quando tem muita gente falando, blá, 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 o que o professor faz? Silêncio. Silencia. E aí todo aluno começa a ficar em silêncio também. Aconteceu alguma coisa, não estou ouvindo a voz do professor, porque ela também tem o poder de chamar a atenção. Drama, essa é massa. Drama, chamar a atenção, organizar o pensamento. Eu tinha uma professora que ela, quando a galera tava muito agitada na faculdade, ela pegava um assim, bem na... Aí começava a conversar bem baixinho. E começava, isso aqui, isso aqui. E ela não ficava calada, mas ela se curvava e ficava falando bem baixinho com a pessoa que tava mais próxima dela. Daqui a pouco a sala inteira, sem ela alterar a voz, tava em silêncio pra poder tentar ouvir o que ela tava falando pra coleguinha que não tava falando pros outros. Cara, eu nunca me esqueci dessa cena. Olha que tem muito professor que poderia escrever técnicas novas de oratória, porque o que eles fazem em sala de aula para se livrar de situações é muito bom. E são essas as orientações de vícios de linguagem. Nossa. Não tenha medo da pausa, do silêncio. O que eu fiz comigo? Professor, eu identifiquei, mas tá difícil ainda eu substituir. Eu criei um mecanismo para mim, tá? Não existe em livro nenhum isso, mas é que você já observou... Que dia que você vai escrever seu livro para colocar isso lá? Tem um livro que já tá em andamento. Amém, um e-book Senhor. aí. Já vou trazer algumas informações. Mas eu criei isso para mim, para me livrar desse vício. O meu era muito tipo. Tipo, o tempo todo. Tipo, o tempo todo. Eu tenho que criar algo para mim. Era tipo e né. Tipo, né? Não, era tipo e é. Quais que você já identificou em mim aqui, Rony? A nossa conversa tá fluindo. Já entramos em rapó aqui, que eu nem então, fiquei observando. Nem prestou que atenção. É outra questão engraçada. Eu entro num ambiente e a pessoa sabe que eu sou professor de oratória. Ela começa, vixe, o Rony vai começar a me julgar aqui. E não. Eu nem liguei. Não, nem ligo. Eu fico prestando atenção no conteúdo da pessoa. Sabe quando eu observo muito? É quando realmente a pessoa utiliza tanto vício de linguagem ou tá tão mal posturada que não precisa nem um professor de oratória para perceber. Qualquer pessoa percebe. Você, psicóloga, entra no ambiente e a pessoa fala, já vai começar a me analisar, não é? Toda vez. Toda vez comigo é oratória. Conversa de bar é sempre essa. Já tá me analisando. Eu não, você não pagou? Recente, uma colaboradora da minha equipe, ela teve que mandar uma sequência de áudios. Ela foi lá pra fora. Não, vou lá pra fora, porque o professor de oratória tá aqui. Aí se eu falar qualquer nezinho, qualquer coisa, ele vai me analisar. Fala, minha filha, tu vai fazer esse áudio aí, eu não vou nem prestar atenção. Não tá me pagando pra te analisar. O que eu criei pra mim? O cérebro entende muito por repetição. O que a gente fazia com a criança? Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca. Tem muitos nãos na nossa vida que a gente precisa romper essa barreira pelo excesso da repetição. Certo. Aí o que eu faço? Eu aproveitei isso a meu favor. Você estava falando de como que você se treinou com os seus vícios de linguagem e eu, mal educadamente que sou, te interrompi. Vai lá, não, foi volta. Mas é que a conversa tá fluindo tão bem aqui que não há problema. Esse é o intuito mesmo do podcast, a gente bater esse papo fluido aqui. Eu fiz assim, eu observei que era o é. Eu ficava um tempo, cronometrava e de propósito me interrompia. Pausa. Não. Para. Eu comecei a repetir. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e quando eu ia pra dizer o cérebro automaticamente sozinho lá. Para. Eu até dei um leve sorrisinho porque eu tava orgulhoso de mim. Funcionou.
Aí, às vezes, eu falo para alguns alunos, e um aluno meu aplicou isso, ele disse que eliminou mesmo o vício de linguagem dele. Que legal. E ele começou a replicar isso com outras coisas na vida. Eu não sei o que foi, mas ele disse que está funcionando. Por quê? O seu cérebro precisa desse gatilho, dessa informação de entender que não é agora vício de linguagem. Eu não quero isso. Eu quero me sentir confortável com a pausa. Essa que eu fiz agora. E fiz de novo. E tá tudo bem. Treino, mas é treino. Repetição. Eu sempre falo, se você quer ser um bom comunicador, por favor, abrace a disciplina, abrace a repetição constante e abrace a tolerância ao processo. Abrace essas 3 coisas. Disciplina. Você precisa fazer e treinar, não é só quando está apresentando. Apresentar já é a guerra. Já é você que se colocar em teste. Preparado, né? Já tem que estar preparado. Você precisa de disciplina para fazer mesmo quando não quer. Para treinar mesmo quando não quer. Você precisa de prática constante. Se expor. Use a regra NNP. Grava ela aí. Nunca negue palco. Nunca negue oportunidade. Ah, apareceu algo para eu falar no Clube do Livro. Fala. Ah, eu não tenho tanta oportunidade assim. E essa câmera aqui? Você pode fazer uma gravação. Oportunidade o tempo todo. Eu sempre falo, Kelly, essa é a ferramenta que os melhores comunicadores do mundo não tinham para treinar oratória. E você pode treinar. Eu não quero mandar para ninguém, mas pelo menos você se grava, analisa o que você precisa mudar do seu gesto, das suas expressões. Vai lá, anota essa mudança e grava de novo. Você tem a melhor ferramenta do mundo na sua mão. Essa prática constante e tolerância ao processo. Nós não somos tolerantes com a nossa evolução. Eu passo 15, 20 anos da minha vida ignorando a comunicação e eu quero em uma semana resolver tudo. Poxa, eu fiz um treinamento com um professor, mas eu falei né. Pelo amor de Deus, você passou 20 anos falando né, 15 anos falando né. Não vai ser de uma hora para outra. Tenha tolerância com esse processo. Repita. Eu falo até que é o tripé dos melhores comunicadores. Eu amo observar comunicador. E aí eu percebi, gente, eles são disciplinados. Eles praticam constantemente. Não negam oportunidade. E eles têm muita tolerância ao processo. Sabe o que é? Você foi lá, fez a apresentação e errou um detalhe. Não falou o que queria. Ao invés de você chegar na sua casa, como eu sou ruim, como eu estou errando, como eu sou assim, assado, você sorri do problema e fala assim, olha, eu acertei a maior parte. Esse daqui eu vou ajustar no próximo. Tenha tolerância com esse processo. E segue a vida, né? E não se apegar ao erro. Cara, errei, beleza, eu vou fazer de novo, vou fazer até eu acertar, porque eu já sei. E eu acho muito legal, porque a grandíssima maioria das pessoas não sabem nem onde o erro tá. Se eu já sei onde eu tô errando, eu já me sinto 20 passos na frente. Porque eu já sei onde eu tô errando. Ou eu vou pedir ajuda, Rony, me ajuda, ou eu vou fazer um exercício. Hoje a gente tem acesso à informação de qualquer nível, de qualquer tipo, em tempo real, na palma da mão. Existem mecanismos. Então, se eu sei o que eu preciso melhorar, eu já tô 20 passos à frente. Eu vou andar mais 20 passos quando eu tomar a decisão. Decidir mudar isso. Eu já sei que eu faço isso. Começa pela decisão. E agora eu quero mudar isso. E agora eu vou praticar isso pra eu não voltar pra cá. Porque os caminhos neurais, né? O cérebro, ele cria. A plasticidade, ela nos prova isso. De que o cérebro vai criar novos caminhos. Perfeito. Né? Muito bom. Só que ele vai sempre tender a voltar para o caminho mais conhecido. Então, quanto mais próximo você tiver, né? Você sempre faz uma trilha. Sabe aquelas trilhas que faz no meio do mato? Sim. Sempre passa por ali. É o caminho mais longo. Pode até ser o caminho mais longo, mas ali o mato já está visível. Então, você já sabe passar por ali, por mais que seja mais difícil, mais tortuoso, mais longe. Aí você fala, não, tem um jeito mais rápido de chegar ali. Você cria uma nova trilha. Sim. Só que aquela trilha vai demorar muito tempo para o mato não crescer mais. Qual é a tendência do cérebro? Vir para onde o mato já está acostumado. A terra está tão pisada que não cresce mais mato. Então é o caminho que o cérebro vê. Porque ele já percorreu aquilo tantas vezes que ele tende a fazer aquela. Então, quando a gente faz uma trilha nova, a gente precisa lembrar que o cérebro vai tender a vir para essa trilha antiga. Então, eu tenho que reforçar muito,
pisar muito a terra para o mato não crescer e eu entender que aqui é uma trilha muito mais curta, muito mais leve, muito mais fácil. Então, a tendência do cérebro é sempre... E aí, a gente está falando de neurobiologia. Você não controla, ele vai tender. Aí, o que faz com que a gente mude a rota? O córtex pré-frontal. São as funções executivas. E o que é uma função executiva? Executar. Sim. O que eu vou fazer com isso? Porque eu não sou mais poderosa que meu cérebro. Mas o córtex pré-frontal, com um cadinho de decisão, ele é. E isso que você está falando, dá para criar esse caminho, vai e se expõe. Vai, pratica. Que aí você cria, essa palavra tem muito na psicologia, que é o repertório comportamental. Exatamente. Você precisa, o que está te faltando é apenas esse repertório. Eu vou até, a gente está se encaminhando aqui já para o fim, vou passar uma dica para você antes desculpas. Depois desse podcast aqui, abra o teu celular e crie um grupo no WhatsApp. Só para você. Posso colocar alguém de confiança? Pode, se você quiser. Mas para iniciar, faz um grupo no WhatsApp só para você. Escolha um tema que você mais é apaixonado por falar. Porque paixão é importantíssimo na oratória. Escolha esse tema e pega apenas um tópico. Treine esse tópico como se você fosse explicar para alguém de uma maneira simples. Ok, treinou, você vai ligar a câmera, gravar se explicando e não vai interromper a gravação. Mas o meu cabelo. Mas eu fiz um vício. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Não, imagina que é uma pessoa que está te ouvindo. Mostra a palma da mão, gente. Mostra a palma da mão. Imagina que é a pessoa que está te ouvindo. Não interrompe a gravação. Pega e nem pensa duas vezes. Já sobe para esse grupo. Deixa de molho porque você não vai suportar querer ver de um primeiro momento. Deixou lá no grupo? Analisa depois o vídeo. Vícios de linguagem, vícios posturais, se você tem contato visual. Se você esqueceu informação, por que esqueceu? Anota num caderno e faz uma nova gravação explicando esse mesmo assunto, só que agora aplicando o que você observou de melhoria. E assim você vai subindo nesse grupo a sua evolução. Tem desculpa agora para não treinar oratória? Mas com uma aula dessa, minhas senhoras e minhas senhoras, se vocês não fizerem os trem como ensinou aqui, eu não sei mais o que fazer com vocês, não. Porque até eu vou fazer isso agora. Legal, até eu. Muito bom. Olha, Rony, eu adorei esse bate-papo. Também amei. Não serviu só pra audiência, serviu pra mim também. Adorei. Se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem saber mais do seu curso, da sua mentoria, como é que elas podem entrar em contato com você? Como é que elas podem te achar? Vocês podem me encontrar a forma mais rápida hoje no Instagram, @eusourony. No TikTok também estou lá, eu sou Rony. E aí sempre que abre uma nova turma, que vai aparecer aí turma presencial também das imersões, você consegue fazer as inscrições por lá. O mais rápido, @eusourony, aí depois você vai. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem te mandar alguma dúvida no direct, pode mandar. Sim, inclusive lá tem o link também para você entrar em contato direto ali comigo, tirar suas dúvidas. A equipe tira muito sua dúvida sobre o que você precisa evoluir, o que é imersão. Certo. Tem também. Ela tem esse fácil acesso aí. Sensacional, Rony. Adorei. E eu sempre, né, a gente prepara aqui mais ou menos um roteiro aqui pra gente seguir, mas nessa reta final eu gosto sempre de enfatizar que o que as pessoas nos dão de mais precioso é o tempo delas. E se as pessoas passaram essa quase 1 hora nos ouvindo, né, te ouvindo ensinar, explicar, o que elas deveriam ou poderiam sair daqui dizendo assim, valeu o meu tempo. O que você diria para elas de forma objetiva? Por que valeu estar aqui durante esse tempo todo ouvindo essa nossa conversa? Eu gosto muito de levar para os meus alunos a seguinte frase: desenvolva a sua comunicação diariamente, porque comunicar-se bem é uma atitude de amor próprio e uma atitude de amor ao próximo. Então, se você aplicar essas ferramentas, mas eu ainda estou sem jeito, não sei totalmente, mas tenta um pouquinho todos os dias, porque evoluir a sua comunicação vai te dar autoestima. Você vai se sentir livre de muitas travas, de medo do julgamento. E o melhor, você ainda vai se conectar com outras pessoas. Sensacional, senhoras e senhores. Olha, esse foi especial, gente. Vocês já saíram aqui praticamente com... Não que não tenha coisas que ele não vai ensinar no curso, mas se você pegar esse básico, você já chega lá no curso arrasando. O arroz com feijão. Faz o arroz com feijão que funciona. Te desafio a pegar esta
aula, essa microaula aqui, porque eu soube que a sua imersão é o dia todo, né? É o dia inteiro. Um dia inteiro de imersão, então a gente não ia conseguir resumir aqui em 1 hora. Mas eu acho que já houve pérolas aqui. Então, pega esse conteúdo, gente, para de ser obeso mental. Para de pegar conteúdo e falar, ai, aprendi mais uma coisa. Aprendeu e fez o quê? Pratica, coloque em prática. Pega esse podcast e faz ele ser vivo na sua vida. Não joga seu tempo fora. E se for pra vir aqui assistir os podcasts e não colocar em prática, nem venha. Eu já prefiro nem venha, porque não vai colocar em prática mesmo. Depois então, da dica aqui do celular, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você vai fazer só pra você, não tem desculpa. Acabou. Não tem mais desculpa. Então, te desafio a fazer pelo menos uma vez e comentar aqui. Lógico, já vai ter curtido, já vai ter se inscrito no canal, que você não é trouxa, vai perder os conteúdos desse aqui. Nunca, né? Então, já curte. Pode dizer pro YouTube que esse conteúdo é importante. Já se inscreve para não ficar de fora dos assuntos bons. E, cara, comenta aqui com a gente. Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, se você comentar aí, o Rony vai ter o maior prazer. Sim. Se ele não tiver, eu vou lá atrás dele para ele responder. Pode ir atrás. E aí, te desafio a contar como foi a experiência de se gravar, como é que foi a experiência de ver os seus vícios de linguagem, o que você tá errando e por que você quer se comunicar melhor. Parece que você tem que ter um podcast, uma estrutura. Não. Você vai vender, você vai atender, você vai falar com sua namorada, você vai pedir a mulher em casamento, ou o rapaz, né? Que normalmente é os homens que pedem, mas agora as mulheres estão pedindo também. Seja como for, a sua comunicação importa. Então, faça dela a melhor que você puder. E eu te vejo no nosso próximo Kingdom Cast. Aê, excelente.